E no Brasil, mais de 60% das vítimas de estupro são crianças e adolescentes. E 70% dos crimes são cometidos por quem? Por parentes. A maioria das vítimas não fala dos abusos porque são ameaçadas. Essa é a verdade. E esse é o nosso assunto de agora. Participa com a gente pelo nosso WhatsApp, porque aqui no nosso estúdio a gente já recebe Juliano Coimbra, que é psicólogo. Obrigada, Juliano, pela sua contribuição com a gente, viu? Boa tarde. Boa tarde. A gente também recebe aqui a Ellen, que ela é conselheira tutelar. Obrigada, Ellen, também pela sua contribuição. Boa tarde, seja bem-vinda. E a Tânia, que quando passa um caso desse, de uma adolescente de 15 anos, que foi mantida em cárcere privado por 10 anos, foi ali no momento da adolescência, foi abusada. Esse assunto traz qual sentimento em você, Tânia? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde para todos. De repuna. Quando eu vi esse caso ontem, sim, passa um filme, né? Porque ela manteve a cárcere privado ali, e eu mantive também dos meus 8 até os 40 anos. Porque o momento que você esconde da família por medo das pessoas não acreditarem, também é um cárcere, né? Ela foi mantida presa e eu fui mantida para mim mesma, né? Um cárcere psicológico. Psicológico, do meu mundo mesmo. Por quê? Porque essa mesma pessoa, eu tinha 8, né, quando começou os sinais de abuso, e ele cometeu com a minha tia também. E minha tia tinha 15 anos na época. E nesse período reuniu toda a família. Minha tia manteve uma febre muito forte, emocional, né? Porque ela também tinha medo de falar. E quando levou ao médico, o médico falou assim: aperta que ela vai falar o que é. As irmãs se reuniu, mas minha avó na época, eu lembro que eu era muito pequena. E aí ninguém acreditou na minha tia. Então, assim, como aconteceu comigo, com a mesma pessoa, eu falei: vocês não acreditaram na irmã, né? Na filha, vai acreditar em mim? Eu carreguei isso por 40 anos. Com 40 anos foi onde eu contei para minha mãe. 40 anos em silêncio, Juliano. Seja um cárcere privado igual esse que a gente viu agora na reportagem, que há também uma grande violação física impedindo dessa adolescente viver a vida que todo adolescente gostaria de viver. Também esse lado psicológico, e que isso pode acarretar na vida de uma pessoa, na vida de uma mulher, na vida de uma adolescente, de uma criança. Isso é muito sério, né? Porque, na realidade, é usurpado a própria vida dessa pessoa, né? Imagina, a sua vida, ela é interrompida, né? Porque uma criança, um adolescente, ele está em processo de desenvolvimento de identidade. E aí, as pessoas que elas confiam são as principais pessoas que vão usurpar delas a própria vida delas, né? Os traumas, quando a gente pergunta assim, sobre os traumas, é imensurável, porque nós estamos falando de subjetividade. Cada sujeito, né, vai encarar de uma forma, né? E cada indivíduo vai lidar de maneira distinta, né? O caso que vai estar sendo apresentado de uma menina que se manteve 10 anos, né, em cárcere. Essa pessoa, é claro que o nosso organismo ele é extremamente inteligente, para essa pessoa poder viver 10 anos sem tirar a própria vida, né, ela precisou de maturidade no sentido de criar sentidos mesmo diante da própria dor, para ela permanecer viva, né, nesse processo. Agora, imagina viver uma dor e ter que criar mecanismo de defesa para sobrevivência, é uma segunda dor. Isso é muito sério. Vamos lá, Ellen. Vamos tentar, por um lado, é claro, né, esse é o papel da polícia, depois da investigação, depois do juiz, de ouvir o lado desse tio. Mas vamos ouvir também essa versão no sentido de, foi consensual, ela tinha 15 anos, né? O que diz a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, você que trabalha no Conselho Tutelar, em relação a essa preservação de cada fase dessa vida que é tão importante? Boa tarde, Roberta. Então, nós temos 3 fatores que chamam muita atenção nesse caso, e o primeiro é:
o crime propriamente dito, que tem previsão legal, tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente quanto no Código Penal, com uma qualificadora por ser ascendente, descendente, parente próximo, e ainda a tipificação penal do Código Penal fala que é uma agravante, a gente chama de qualificadora, se for praticado com maior de 60 ou menor de 18. Então, nós já temos um agravante aí. O segundo ponto que chama atenção nesse caso é o declínio do caráter humano, de se aproveitar de um menor de idade e ainda dizer que foi consentido, porque nós sabemos que o menor de 18 anos e o de 21 tem limitação para decidir as coisas, capacidade relativa, absoluta, e isso daí a legislação traz também. E nós temos aí a usurpação da confiança, que ele, por ser tio, por ser parente, ascendente, descendente, ou ter um grau de parentesco com a família dessa adolescente, se valeu da confiança do grupo familiar, do núcleo familiar, para poder cometer esse crime. Então, nós temos que chamar a atenção para esses 3 pontos, Roberta. Agora, é muito comum essas vítimas não denunciarem, não contarem para os pais, para as mães, porque há, de fato, essa ameaça. Sim, existe a ameaça, existe o medo, como a colega falou, e existe eu acredito que também existe a falta de confiança estabelecida no núcleo familiar. Né? Eu vou contar, será que foi só comigo? Será como que os meus pais vão entender? Como que a minha família vai me ver? E nós temos uma outra vertente também, porque muitas das vezes as crianças e os adolescentes que passam por algum trauma, tanto de violência sexual ou física, elas têm uma preocupação com a imagem delas também. Se eu estiver errado, o colega me corrija. Como que as pessoas vão me ver mediante ao que eu relatar? Né? Elas podem se sentir muitas das vezes culpadas ou quem deu causa ao fato. Eu convido você aí de casa a participar com a gente, está aqui o nosso QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code, vai aparecer um link, você clica e manda para a gente sua opinião sobre esse assunto, o seu relato, a sua experiência. E, Juliano, ainda que a polícia acreditasse nessa versão de que foi consensual na época, 15 anos, uma adolescente tem maturidade o suficiente para tomar uma decisão dessa? Ainda que fosse consensual, os danos psicológicos eles vão existir. Porque essa pessoa está no processo ainda de desenvolvimento. Né? Essa pessoa ela pode ser enganada, ela pode ser lubridiada e os danos vão ser muito maiores. Né? O corpo dessa criança, dessa adolescente ainda está em formação, a psique desse indivíduo ainda está em formação, então automaticamente os danos eles vão existir. Né, Roberto? Então, assim, o que nós... O tio responsável não faria, não iria assinar embaixo disso, né? E eu fico pensando assim, e se era consensual, por que a família não sabia? Né? Por que não era informado? Por que não havia um telefonema? A família ficou 10 anos, gente, sem notícia dessa menina. Exatamente. E aí, nós precisamos pensar justamente nesse processo. Consensual a partir de quê e de quem? Porque, na realidade, ela não respondia por ela mesma, porque ela era menor. Então, era consensual por quem? Né? A família não estava ali, não era consentimento familiar. Então, algo de errado já está nesse processo. Né? A gente precisa pensar sobre isso. E os impactos vão ser longos. Ela vai passar por isso, né, pela vida toda dela, né? Os traumas, ninguém escutou essa menina ainda, né, para poder entender quais são os danos, né? Mas com certeza tem danos ali. Achei muito interessante a sua fala logo no início, Juliano, porque por mais que, segundo esse tio, tem fotos deles em momentos sorrindo, por mais que talvez exista essa foto deles sorrindo, o Juliano ressaltou bem no início que é um mecanismo de defesa para você encontrar formas de continuar vivo, né? O nosso organismo ele é extremamente inteligente e nós pensamos, eu já estive em cárcere privado, né, um sequestro, eu já passei, né, semana mesmo, né, por abuso e uma consulta médica, né? Então, assim, diante da vulnerabilidade, às vezes a gente perde o sentido, às vezes nós não sabemos como proceder, né? Agora, imagina essa menina diante de armas, porque já foi mostradas as armas, né, ali, o medo latente de perder a própria vida. Quem não vai rir diante de uma situação dessa? Né? Isso é muito sério. A Tânia, que viveu isso na pele, melhor do que ninguém para dizer para a gente. De fato, quando você está ali naquele contexto de cárcere privado, seja o psicológico, que foi o principal que você viveu, que você ficou silenciada durante 40 anos, de fato, você acaba, entre aspas,
dando uma aparência de que você está concordando com esse abusador? Praticamente sim, né? Porque o momento que você se cala, até ele mesmo acha que se você não vai comentar, você está gostando. Mas a gente é uma criança, a gente não entende, né? Era uma época assim que foi roubada da minha vida, porque eu brincava de boneca, brincava de outras coisas e ter que conhecer um órgão, algo daquele homem que eu nem sabia o que era, entendeu? Então, assim, eles acham, eu tenho uma filha menor, né, de 13 anos, eu oriento muito ela sobre isso, a gente é muito amiga, já contei para ela minha história, né, e busco isso nela, assim, como melhor amiga, educando, falando, porque sempre, assim, eles são os de perto, né? Tão próximo, eu oriento pessoas que estão em festa, com criança. Um minutinho de distração é onde acontece muitas coisas, né? Que quando vai ver, já aconteceu até relato de festa, né? De acontecer esses casos assim. Então, assim, a minha vida praticamente ela foi roubada nesse período, né? E eu tive que lidar e aprender sozinha a lidar com essas coisas, né? Bloqueou no meu relacionamento, no meu casamento, como mulher, como pessoa, eu me senti assim estranha. É um sentimento assim que não tem como explicar, mas é doloroso. E também era uma pessoa próxima à família, Próximo, né? É o que a gente relatou, né? Que 70% dos casos é pessoa que está ali no convívio. É um tio, é uma pessoa, um vizinho que às vezes convive dentro de casa, né? Olha só, a gente tem aqui várias participações. Boa tarde, Alberto. É muito triste ouvir isso, é de doer o coração. Tem outra pessoa que diz, a coisa mais triste e revoltante, pessoas que confiamos, está no nosso convívio. Quando a gente fica sabendo, dá vontade de dizer que é mentira, mas é a realidade que muitos vivem, né? No nosso convívio, temos que estar observando tudo. Uma outra pessoa disse, quando eu tinha por volta dos 9 anos de idade, acordei com o meu irmão colocando as mãos em minhas partes íntimas. Ele também era menor, tinha uns 15 anos na época. Fiquei por muitos anos sem falar com ele. Voltei a falar, mas não esqueço. Já maior, com 13 anos, o meu ex-cunhado fez a mesma coisa. Acordei com ele me tocando e, no fim das contas, ficou por isso mesmo. Por ele ser meu irmão, menor de idade, minha mãe não fez nada, meu ex-cunhado, ninguém fez nada, ninguém denunciou. Juliano, além de sofrer toda essa violência física, psicológica, a pessoa ainda tem a voz anulada. Roberto, histórias como essa eu recebo no meu consultório quase que diariamente. E é por isso que eu escrevi esse livro, O Meu Corpo é Meu, né? É um livro endereçado a pais, é endereçado a crianças. Tem uma carta, né, para os pais, inclusive isso aqui é para você. Ah, tá? Obrigada. É um livro de história em quadrinhos. Muito valioso, principalmente para os meus, né? 9 anos e 3 anos. A Maite e o Rico vão amar. Obrigada. Esse livro, eu escrevi ele e antes, né, início desse livro, tem uma carta para os pais. Falar sobre sexualidade humana e utilizar os termos corretos, né, das nossas partes íntimas, como a telespectadora ela escreve, ensinar para as crianças os nomes corretos do nosso corpo humano é muito importante para uma criança diante de uma vulnerabilidade, diante de um abuso, quando ela for contar para alguém que seja da confiança dela, ela vai contar os termos corretos. E nós vamos entender de maneira clara. Quando a gente utiliza esses termos borboletinha, piu-piu, biscoitinho, florzinha, pode ser que as pessoas não vão entender, né? Então, assim, a educação em sexualidade, pessoal, ela é muito séria e a gente precisa conduzir de uma maneira que essa criança, respeitando a faixa etária dessa criança, porque senão quando essa criança, ela busca pessoas da confiança para elas poderem relatar, essa criança, ela precisa de passar de uma maneira clara para que ela possa se sentir segura. E esse livro ele é um convite para as crianças, porque é uma história em quadrinhos, os pais vão ler a primeira parte de como que vai conduzir a leitura desse livro e depois tem uma história em quadrinhos para as crianças, para elas entenderem que diante de situações que as pessoas tocam no corpo delas de maneira escondida, que pede segredo, elas precisam contar. E elas precisam contar para o máximo de pessoas possíveis até elas se sentirem seguras. Uma camada muito importante da prevenção é a informação. Exatamente. Nós pais, né, nós temos que fazer a nossa parte, orientar, né, levar a informação para eles, isso é importantíssimo para a gente prevenir esses casos. Agora, Ellen, chegou um comentário que eu acho interessante você falar sobre isso. Boa tarde. Diante de uma atrocidade como essa, ocorre também uma omissão de vizinhos?
de pessoas próximas, assim como foi dito no programa, por familiares, mas e pessoas de fora? Elas se tornam coniventes ao não denunciar uma certa movimentação estranha? Vamos pensar no caso aí dessa menina de 15 anos. Vamos pensar nos vizinhos, observando assim, tá, mas e essa menina, quem é? Será que ela tem 15 anos, ela vai para a escola? Não vai? Ela sai? Quem? Uma menina de 15 anos se envolvendo ali com uma pessoa mais velha. Os vizinhos também têm um papel importante nisso, né? Na realidade, Roberto, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala que é dever de todos, não só dos pais, né? A atenção primária, a inserção dessa criança, desse adolescente na sociedade é responsabilidade dos pais, mas é dever de todos. Então, a partir do momento que eu identifico uma possível violação de direito, uma possível negligência do poder pátrio familiar e não comunico às autoridades competentes, eu passo a ser não conivente, mas tão negligente quanto aos pais ou os responsáveis que estão ali com o dever de guardar e assegurar aquela criança e adolescente a uma vida saudável, eu passo a ser conivente, sim, tanto quanto os pais que estão em situação de negligência. Porém, não é possível a gente afirmar com certeza se aquela movimentação é proveniente de um abuso, porque a gente precisa de observar o contexto familiar que aquela criança e aquele adolescente está inserida também. Por exemplo, nós recebemos casos de prestadores de serviço que cometem abusos daquelas crianças que estão dentro de casa com os pais dentro. Então, pode ser um familiar, mas também pode ser um prestador de serviço, também pode ser um professor, também pode ser uma pessoa do convívio de amizade, e não só do grau de parentesco, do rol de parentesco. Tem um comentário aqui, ó. O espaço de condomínio também é um lugar muito propício. E às vezes o vizinho ouve também, vê certas movimentações. Na dúvida, a gente denuncia, né? Eu costumo falar, Roberto, da seguinte forma: se fere o humano, enquanto humanos, nós precisamos de entender que esse é um papel social. E nós precisamos intervir, sim. Independente se é com crianças, com idosos, com mulheres, independente, nós precisamos intervir. Tem um comentário da Ana Lúcia, ela diz: boa tarde, eu fui abusada por meu pai, dos 7 anos aos 13 anos. Eu falei para minha família o que ele fazia comigo, mas não chamaram a polícia para ele, mas vivi anos ferida. Ele contraiu AIDS e morreu. Então, você imagina aquela pessoa que você tem como a referência de proteção, de cuidado e confiança. E tudo isso é rompido de maneira extremamente brusca, violenta. Para você, Tânia, como é que foi? Não sei se já foi, né, ressignificar isso ou se você ainda está nesse processo. Para me seguir, Roberta, eu liberei o perdão para ele, né? Eu perdoei porque eu carreguei isso por muitos anos. E depois aconteceu, já até contei aqui no programa, aconteceu com a minha filha também. Hoje eu glorifico a Deus por ter hoje assim um canal de televisão que traz essa, né, como é que fala? Essa informação, esse tema, né? Porque na minha época não tinha isso, né? E na época da minha filha, que hoje ela está com 27, ela aconteceu de 10 para 11 anos, foi quando saiu aquele programa estatuto do Magno Malta, né? O Disque 100, aconteceu alguma coisa, ligue. E quando aconteceu com a minha filha, eu fui em todos os lugares na época. Eu já tipo assim, não tinha mais o que fazer. O último lugar foi aqui, que era a Juizado de Menor, que era aqui pertinho. E quando eu cheguei lá, para falar que a minha filha tinha fugido com um homem de 23 anos, casado, na época a escrivã de polícia falou assim, mas ela fugiu porque ela quis. Eu falei assim, minha filha tem 11 anos, como, senhora? A senhora, eu andei o dia inteiro. Isso é um crime, né? Eu falei assim, como assim? Eu andei o dia inteiro procurando ajuda, eu não aguento mais, me ajuda. E ela falou isso. Então, assim, aconteceu comigo, aconteceu com a minha filha, né? A minha mãe, aos 12 anos, foi vendida também na época. Então, assim, na nossa geração, na geração da minha mãe, na minha, não tinha isso que tem hoje. Então, assim, eu carreguei, hoje eu falo, né? Eu trabalhei em escola, que eu descobri também, de uma mocinha que estava passando pelo pai, e eu busquei assim uma amizade com ela e ela se abriu e graças a Deus conseguimos descobrir a tempo, mas ele já estava abusando dela por muitos anos. Ele foi preso, né? Hoje ela tem a vida dela, mas também ela carregou traumas. Então, para mim viver e seguir, eu tive que liberar o perdão para ele,
né? E isso foi um divisor de águas na minha vida, para mim poder seguir e até mesmo conseguir ajudar outras pessoas, alertar outros pais, alertar pessoas que sempre, como ele falou, condomínio, os que estão perto, igual a minha filha de 3, ela pede, mamãe, igual sábado mesmo, deixa eu dormir na casa da minha amiguinha, vai ser o aniversário da avó. Eu falei, ai, filha, desculpa, mas minha mãe não vai deixar. Então, sempre ela pede, deixa eu ir dormir na casa da... Não deixo, eu não consigo deixar, porque eu tenho medo ainda. Né? Hoje, assim, tipo assim, meu medo maior, pelo que eu vivi, pelo que eu passei, pelo que a minha outra filha passou, eu não quero que a minha filha de 13 anos venha passar também. Você tocou num ponto importante, eu até recebi aqui um comentário de uma outra telespectadora. Eu estou tentando achar esse comentário. Você disse que você foi até a polícia e a polícia entendeu como uma vontade da sua filha. E teve também uma família dizendo aqui que buscou também a polícia, a filha foi abusada, foi até a delegacia, mas até agora nada. Ellen, o que a família deve fazer? Porque a gente não pode simplesmente aceitar, o cara está aí solto. Não, a gente não pode aceitar. Né? E de que forma que o Conselho Tutelar também atua orientando essas famílias? Eu gostaria de comentar primeiro, Roberta, que você leu um comentário dizendo que foi um abuso de menor, né? E que esse termo nem existe mais, menor, porque o antigo Código de Menores, agora com o Estatuto da Criança e do Adolescente, aboliu esse termo, mas eu vou me referir a menor de idade para ficar mais fácil para as pessoas de casa entenderem, né? Um menor de idade que pratica um crime com outro menor de idade. Não é crime que a gente chama. A gente fala de ato infracional análogo a crime. Então, o procedimento para uma pessoa menor de idade cometeu com outro menor é um, para um adulto é outro. E aí nós vamos agora falar da autoridade policial, né? Hoje nós temos os canais de denúncia, Disque 100, Disque tem o 181, você pode ligar para os telefones dos conselhos tutelares, o CRES também é uma porta aberta para denúncias desse tipo, as escolas, as unidades básicas de saúde, né? E as autoridades policiais, nós temos em caso de menor o DEACLE, que é a Delegacia Especializada de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei, e nós temos a DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. É importante, quando se fizer essa denúncia, ou esse registro do BU, né, que é o boletim de ocorrência, que os pais frisem a representação. Eu desejo representar criminalmente contra o autor do fato, porque vai ter aí o inquérito policial, né? Vai ser feita aquela investigação para que as medidas cabíveis possam ser adotadas. O Conselho Tutelar, propriamente dito, quando recebe essas demandas, a gente encaminha obrigatoriamente para a autoridade policial e para a rede de proteção e fortalecimento de vínculos para fazer o acompanhamento psicológico, o fortalecimento daquele grupo familiar. Mas com relação à autoridade policial, é necessário que frise a representação criminal para que haja uma investigação, para que tenha, né, todo o processo policial investigatório por trás. Perfeito. Agora, nosso tempo já está acabando, mas, Juliano, só para finalizar, no caso dessa menina, 10 anos depois, né, como é que fica a reintegração dela à sociedade, à família? Não é fácil, né? Porque tem todo esse julgamento. Estamos aqui julgando um caso que essa menina não verbalizou ainda. Então, a sociedade ela faz um julgamento e tudo que abarca a sexo, sexualidade, a abuso, ainda é um tabu social. E nós precisamos começar a romper com isso. Então, acolher essa menina, acolher essa família, eu acho que é o principal ponto que a sociedade precisa fazer agora. E respeitar o tempo dela para que ela fale no lugar devido, para que ela consiga elaborar. Que bom que Tânia ela conseguiu realmente elaborar e perdoar, mas nem todo mundo consegue e nós precisamos respeitar isso.